Boa tarde! Essa música que está tocando agora, ela tem o tema Pulso da Confiança, é o nome da música. Sério? E ela é um pop synth que foi gerado por inteligência artificial com o tema da nossa palestra. Então Você vamos tentar ouvir ela um pouquinho, entender temas correlatos. Caralho! Tá ajudado a real dimensão, trazendo a segurança da sua decisão. Na afetação, rastreio é sem comunicação. O rap junta tudo na palma da sua mão. Caralho! Ai. O futuro é agora. Sente a batida, a nova era em ação. Porra, para! Tá tão bom! Ela vai ficar em loop. Ela vai ficar em loop agora. Podemos. Qual que foi o meu objetivo colocando uma música aqui no início? Acho que todos vocês já devem ter visto músicas feitas com inteligência artificial. Eu particularmente não acho elas incríveis. E essa certamente não é sensacional. Eu queria mostrar para vocês processos de inteligência artificial, como vocês poderiam explorar a criatividade de vocês para construir esse tipo de recurso. O objetivo dessa palestra, no final das contas, é nivelar o conhecimento de inteligência artificial na empresa. A gente pode vir aqui, subir, falar, vou ensinar para vocês como vocês vão fazer agentes conectados no servidor MCP, e ele vai pegar com Context Engineering, vai buscar numa base de RAG para responder para o cliente, blá blá blá, e falar um tanto de termos técnicos que no final das contas não vai agregar para a maioria das pessoas aqui, acho que para ninguém na realidade, né? Esse não é o objetivo de uma palestra. Todo mundo aqui está cansado, várias pessoas com privação de sono absurda, que às vezes nem dormiram, né, Renato? Energia, e vocês acabaram de passar por um exercício e ficar fazendo um monólogo de quão legal é a inteligência artificial, onde nós estamos em inteligência artificial no mundo. Vocês já estão tendo contato com isso no dia a dia. Então, para combinar com o que vocês acabaram de fazer. Mas eu queria fazer algo que fosse mais guiado pela criatividade da própria inteligência artificial. E essa é uma discussão interessante, né? Criativa de verdade? A gente pode entrar nesse papo no final, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo. Eu estava conversando com o Roberto. Mas basicamente o que eu fiz foi abrir o Gemini usando a nossa conta da Conf. Eu já falei várias vezes no canal de inteligência artificial, e vale frisar de novo, a gente com a conta do Google, que é paga pela Conf, tem acesso ao Gemini e todos os recursos da Google de inteligência artificial, e a sugestão que eu trago é: usem isso aqui o máximo possível, porque não só é um dos melhores modelos de IA do mundo, como vocês podem ver aqui embaixo, que as conversas não são usadas para retreinar um modelo, então não tem vazamento de dados para dentro dos modelos da Google, e como a gente está num tier específico da conta Google, tem um nível de segurança empresarial muito forte aqui. Felipe, está ouvindo? Inclusive, está pensando no mundo de inteligência artificial. A nossa grande preocupação não é que a OpenAI vai ver os nossos segredos de negócio da Conf e vai replicar isso de alguma forma. Nosso receio é que alguém invada as bases da OpenAI e vaze alguma informação sensível de cliente. A gente vai ser processado na LGPD porque a gente está compartilhando os nossos dados indevidamente. Esse risco ainda existe, obviamente, compartilhando com o Google. Mas aí, se a gente tivesse esquecer, a gente deveria estar usando o Google Drive. Então, é mais ou menos nessa linha que eu começo aqui a mostrar para vocês como que eu uso inteligência artificial, qual é o fluxo que eu recomendo que vocês usem também no dia a dia. E acessar esse documento, e esse documento que eu mandei para ele é só um link do Google Drive que tem o cronograma do evento Pulse. Ele listou o que tinha. Eu falei, legal, eu queria gerar uma música de inteligência artificial para a abertura da minha palestra sobre IA nesse mesmo evento que está sendo descrito. Mandei um print para ele do que eu precisava, que não está carregando, vocês conseguem ver ele pequenininho, e disse: olha, eu queria que você gerasse a letra da música, eu queria que você gerasse o estilo e já me trouxesse tudo que eu preciso colocar ali para ele gerar essa música. Ele me mandou uma primeira versão e eu falei: a letra ficou meio ruim, porque a referência aos produtos está genérica demais.
Vocês precisam ser realistas com a inteligência artificial e colaborar com ela. Ela é um copiloto. Ela não vai fazer tudo certo de primeira e tá tudo bem. Ela não fica muito chateada quando você fala com ela que as coisas não estão boas. Oi? Você tem toda a razão. Esse é o problema de inteligência artificial. Ela puxa o saco, ela puxa o saco. Ela é muito psicopante, né? Ela puxa muito o nosso saco. E aí eu vim aqui na plataforma Suno, eu poderia ter usado qualquer outra, e simplesmente preenchi. Eu não conhecia nada dessa plataforma anteriormente. Mentira, não conhecia, você tem várias músicas ali, mas eu não preciso conhecer. Eu mandando um print para ela falando, me ajuda, eu não sei colocar aqui. E aí, para não precisar interferir nesse processo e falar, não é esse estilo que eu quero, eu só coloquei o que ela tinha me mandado, gerei 6 músicas aqui, todas de graça, o que é surpreendente para mim. Isso. Eu trabalho com inteligência artificial tem quase 10 anos, e eu olhava no passado e dizia, no dia que eu tiver uma tecnologia desse nível, obviamente ela vai estar guardada 1000 chaves dos grandes estúdios de música, no governo, nunca que a gente vai ter acesso. E no dia que a gente tiver acesso, só quem tiver muito dinheiro vai conseguir usar esse recurso. A gente está vivendo numa realidade que é justamente o oposto. Isso é de graça. É fácil acesso, a gente não precisa nem criar conta muitas vezes. Então, é com isso que eu abro para mostrar para vocês como que eu enxergo a inteligência artificial como realmente alguém, uma entidade que está colaborando comigo. E é muito curioso que eu escolhi essa capa para a apresentação sem ter visto a apresentação do Francesco, do Pedro e do Felipe, porque tem uma outra coisa que eu queria muito fazer. Desde a primeira vez que eu vi essa ilustração, que ela é uma ilustração bem complexa, né? Tem vários elementos super interessantes, que é, será que eu consigo animar ela sem ter conhecimento de animação? E... A qualidade fica um pouco pior, mas quanto tempo eu demorei para fazer isso? E eu queria mostrar para vocês esse processo criativo também. Eu cheguei no ChatGPT e mandei, eu tenho essa imagem, eu quero adicionar movimento nela, e eu fiz isso inclusive com transcrição de voz. Eu nem digitei, simplesmente vim aqui, tem algumas ferramentas que permitem fazer isso, e cliquei duas. Deixa eu falar dele. Eu queria fazer nas 2 mãos ocupadas, eu consegui ainda assim construir a minha sentença e falar bem rápido com o computador para ele fazer o que eu preciso. E aí ele mesmo trouxe, ó, então tá aqui o seu prompt para você gerar um loop de animação nessa imagem e pode mandar isso para IA gerar. E aí eu fui no Gemini, de novo, com a nossa conta aqui da Conf, e mandei para ele. Eu queria isso, queria esse vídeo, e ele gerou bonitinho de primeira, alta resolução, para exportar com resolução um pouco maior, você precisa pagar e tal, mas assim, já dá para você brincar, já dá para você mandar um concept para algum artista para fazer algo que você queira em cima do que já está pré-construído. Eu também aproveitei que eu estava nessa e falei, vou testar uma da OpenAI também, é o Sora, né, que também a gente conseguiria pagar com o subsídio que a gente dá para IA aqui na Conf. Não fica tão interessante, mas tem uma pegada um pouco diferente. Eu cheguei, construí um storyboard, só quero que tenha esse loop e tal, fui brincando sem conhecer, em 5 minutos saiu isso aqui. Imagina quem conhece, imagina quem está trabalhando na parte criativa e visual, o tanto que vocês conseguem explorar e construir as ideias que estão realmente na cabeça de vocês e que muitas vezes precisam de um conhecimento mais profundo de software, de Photoshop, de edição de vídeo para ser feito. Então, coincidência, está usando a capa, essa capa é realmente muito bonita, eu acho muito legal. E, como eu disse, né, o meu objetivo aqui é tentar nivelar o conhecimento lá nessa semana. Tem alguém aqui que não usou? Não precisa ter vergonha. Beleza. Já programou com auxílio IA alguma vez na vida? Não precisa nem estar programando todo dia. Muito legal. Já viu texto na internet, no Slack, no WhatsApp e percebeu que claramente foi gerado por IA? Legal, acho que a audiência está super afiada com a nossa... eu tirei esse da minha última. Olha aí. Quem conhece esse caractere? Felipe, eu só conhecia João, tá? Todo o texto que veio do Pedro eu sei que é viado. Não, eu tô tirando agora. Hoje eu mandei um texto lá na IA Brasil, eu tirei essa merda pra falar. E aí os caras falaram, pô, você escreveu bem, né? Eu não sei o que é isso, me explica. Quem conhece esse caractere? Já viu esse caractere? Travessão, você viu na aula de português, né? Mas já viu esse caractere no computador mesmo, né?
chama M-Dash. Oi? Livro físico. De livro físico. Sim. Quem já viu? Levanta a mão, quero ver. Esse na vida? Tipo, sabe que caractere é esse? Sim. Naturalmente você já viu um IFE e tal, mas já ouviu com esse nome. Porque qual que é a parada, né? O Pedro falou aqui, eu já vou adiantar uma outra parte da palestra, que é, esse caractere, ele é conhecido hoje em dia por ser extremamente utilizado por todas as inteligências artificiais do mundo. Porque ele é muito presente na literatura, principalmente a literatura mais formal, livros, que nem o Mário falou. E quando você vê isso vindo de uma pessoa que não está escrevendo um texto científico, muito provavelmente, geralmente é porque foi gerado por inteligência artificial. Quem aqui já foi enganado por alguma informação? Ele aparece no texto. Solto. Não, mas eles falam do jeito que o item assim, tem coisa de falado, né? Quem é Francesco E aí ele põe texto falado e põe Vaz? Francesco Vaz é ator mirim da Rede Globo, atua na Malhação. Levanta a mão, e essa é a última pergunta. Quem sente que IA te torna mais produtivo no dia a dia, tanto na esfera profissional quanto pessoal? Legal. O que eu consigo dizer, né, é que a gente tem uma audiência que já está bem engajada com IA. Muita gente conhece temas até mais profundos aqui desse primeiro olhar. E gostei, inclusive, que tem gente que já programou, mesmo sem necessariamente ser de uma área de tecnologia. Minha família do tua mão, Pedro. Eu não levantei, não. Só que é muito triste, né? Porque a IA está destruindo a natureza. Por que a gente vai continuar usando isso? Com certeza vocês já devem ter visto esse tipo de notícia aparecendo nas redes sociais. Só que isso é mentira. Eu já ia falar, porra, João, isso é mentira. Isso não é verdade. Se fosse verdade, eu teria gastado uns 200 litros de água gerando esses vídeos ali no início e a música. Qual que é a realidade? E esse é um estudo que saiu dia 22 de julho, ou seja, anteontem, se eu não estou enganado. A Mistral, que é uma empresa de inteligência artificial lá da França, muito famosa, a mais famosa da Europa inteira. Como na Europa eles têm uma pegada muito grande voltada para o ambiental, eles fizeram um estudo de ponta a ponta do quanto que eles gastam, desde o momento que eles estão fazendo a placa de vídeo que vai rodar a IA, até o momento que está treinando, até o momento que ele está gerando o texto. E a conclusão deles foi que, na verdade, ao invés de você gastar uma garrafa de água por prompt no ChatGPT, você gasta mais ou menos 50 ml em uma página de texto gerado. Nossa, ainda é um absurdo, né, João? Como assim? Eu estou aqui na minha casa, podia não estar gastando água nenhuma, vou ficar gastando água gerando texto que eu não vou usar para nada? Você tem noção quanto que um hambúrguer de 150 gramas gasta de água para ser feito? 2.400 litros. Então, se a gente for pegar o que a gente comeu aqui, é uma quantidade de água suficiente para todos os nossos prompts da vida no ChatGPT. Então, esse é um primeiro exemplo de coisas que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está falando de inteligência artificial hoje em dia, porque é um tema que está extremamente polarizado. E por que ele está polarizado? Eu acho que o mestre DX falou um pouco sobre isso, se eu não estou enganado, mas é porque a novidade causa medo, ou foi o Francesco que falou na apresentação dele. A novidade causa medo, a mudança do status quo causa receio. Somado a isso, a gente tem todas as questões voltadas aos artistas vão ser substituídos, todos os empregos vão ser substituídos, a gente vai falar sobre isso no próximo slide. Então, na prática, gente, quando a gente vê alguma notícia sobre inteligência artificial e sentir aquele aperto no peito e falar, cara, eu sabia que era verdade, eu sabia que era mentira, a gente primeiro precisa pensar um pouco, porque realmente é um tema que é fácil de engajar a audiência quando você vai escrever uma notícia. Olha essa outra. IA está deixando as pessoas mais burras. ChatGPT está deteriorando as habilidades de pensamento crítico, segundo o MIT. Minha mãe olha isso e fala, eu falei! Não é isso que está acontecendo. Se vocês pegarem para ler esse estudo especificamente, essa é uma matéria recente, tem um mês. O que esse estudo fez foi colocar 50 pessoas para escrever redações, conhecendo o ChatGPT e depois ver se elas lembravam parte do que elas escreveram. 50 pessoas é nada. E quando a gente olha na prática, no macro, inclusive o estudo nem foi aceito revisão por pares, então nem é ciência de verdade até então. Mas quando a gente olha na prática, tem iniciativas como essa do Banco Mundial
que está indo lá na Nigéria, onde a educação é extremamente precária, e colocando as pessoas, as crianças, depois da escola, para conversar com IA durante 6 semanas mais ou menos. Quando eles olham a distribuição do resultado delas nas provas, elas estão avançando quase 2 anos de educação e 6 semanas de tutoria com inteligência artificial. Então elas estão ficando mais educadas, mais inteligentes na prática. É tudo uma questão de como você usa a tecnologia. Vocês diriam hoje para mim assim, João, eu realmente estou com déficit cognitivo porque eu não lembro mais o telefone do meu parceiro, da minha parceira? Não, ninguém mais lembra, está tudo anotado. Sabe? Eu, particularmente, não lembro. Às vezes eu esqueço até meu próprio telefone. Vocês me diriam, João, eu, como não sei mais fazer uma divisão de números de 5 dígitos na mão, eu estou com déficit cognitivo? Não, você usa calculadora, você não precisa mais disso. Eu acho que o ChatGPT e a generativa no geral, como outras tecnologias, eles acabam liberando o espaço cognitivo nosso para fazer tarefas mais, não evoluídas, mas mais rebuscadas, mais próximo do que é a nossa natureza humana mesmo, e não algo que é mecânico, que a gente não deveria estar fazendo de qualquer forma. E tem essa outra pesquisa que ela é citada sempre, né, que é do Norman Group, que é a produtividade cresce com IA em todas as dimensões, tanto na velocidade quanto na qualidade, em diferentes casos de uso, atendimento ao cliente, escrever documentos de negócio e, obviamente, programação. É a dimensão que está sendo mais impactada e que tem maior aceleração, tanto em resolver bugs, fazer troubleshooting, debugging do seu próprio código, quanto em aceleração de desenvolvimento, usando curso e outras ferramentas. Só que a IA já começou a acabar com os empregos. Foi o que o Elon Musk falou, né, pelo menos. A inteligência artificial vai tirar todos os empregos. Será que isso é verdade? Eu acho que... Gente, eu acho que é seguro dizer a essa altura, com o que aconteceu nos últimos 3 anos, de inovações que ninguém previa, que ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. O Elon Musk ele vai falar isso e vai ser reverberado pelos jornais, porque ele, de novo, é algo que pega. Quando você lê, você sabia, era isso, é verdade. Eu, João, acredito que IA vai acabar com todos os empregos? Depende das premissas. Se a gente chegar daqui 10 anos e no meu bolso aqui tiver um ChatGPT que é super inteligente, mais inteligente que todas as pessoas dessa sala juntas, e que em 1 segundo ele resolve todos os nossos teoremas de física quântica, é óbvio que eu vou falar, vai acabar todos os empregos, mas não importa mais, agora eu tenho outras preocupações, assim, vou resolver quase todos os problemas da sociedade com esse tipo de tecnologia. E aí, não sendo tão extremista, a gente começa a ver matérias um pouco mais tangíveis dizendo algo alarmante está acontecendo com o mercado de trabalho. Novos universitários não estão conseguindo mais emprego. Isso é recente, do Atlantic, e na prática também não é verdade. Esse cara aqui, ele é um colunista de economia que escreveu para a Bloomberg, e ele saiu, está publicando por conta própria no Substack, que é outra tecnologia que está crescendo muito. E ele postou esse texto no início dessa semana e eu li, fiquei fascinado, ele trazendo um pouco do que eu acabei de falar. A gente tem que parar de fingir que a gente sabe o que está acontecendo na economia com o impacto de inteligência artificial. Na prática, o impacto macro ele ainda é imperceptível. Vocês conseguem ver isso claramente nesse gráfico aqui do Financial Times, que mostra que, na verdade, o que está acontecendo é quem acabou de sair da faculdade de tecnologia está sendo mais contratado do que todos os outros. Então, na hora que a gente olha aqui a tendência, né? O ChatGPT foi lançado aqui no final de 2022, acabou. Todo mundo que estava formando em ciência da computação já era emprego deles. Só que não, a gente tem uma mudança completa de tendência. E se vocês não raciocinarem e procurarem mais a fundo, vocês vão parar aqui. Acabou. Acabou, todo mundo que está na entrada no mercado não tem mais oportunidade. Agora não tem mais nenhum mito para desmistificar, acho que esses são os 3 principais que eu consegui pensar. E eu queria trazer só rapidamente para vocês uma diferença, colocar nessas 2 categorias para simplificar. O mestre DX não está aqui na plateia, né, mas claramente é um cara muito culto, falou de super inteligência artificial generativa e conectou isso com bateria, achei fenomenal, o cara citou Yuval Harari e tal. João, a gente falou que você estava pagando ele, você já estava mandando um pix ali para ele.
Não, alinhei com ele antes, desculpa. De forma bem simples. Você vai lá no iFood e você é recomendado no restaurante. Você está sendo recomendado um prato. Isso é recomendação de produto. Você abre o Uber, ele prediz para onde é que você vai a seguir. Quem não passou por isso aqui? Acho que todo mundo acaba usando Uber. Ele, como assim? Entrou dentro da minha cabeça. Mas ele está só predizendo baseado no seu padrão de comportamento. Outras coisas, estimativas de mercado. Essa ação vai subir ou vai descer amanhã? A gente não tem a Amazon. Vamos estimar a Amazon. Isso aí é preditivo. Classificação de categorias. No sentido geral, essa imagem que eu estou mostrando é um gato? É um cachorro? Esse produto é um iPhone? Esse produto é um smartphone? Que a gente também fala na Neotrust, que é o nosso produto com mais inteligência artificial. Ela está tentando acertar um alvo, assumindo esse símbolo aqui, por escolha de design mesmo dos últimos 3 anos. Agora é o símbolo que representa IA generativa em todas as empresas. Ela vai tratar muito mais de geração, de texto, de código, de imagem, vídeo, voz, música, etc. Então tudo que for gerado acaba caindo nessa linha de IA generativa. E como que as pessoas estão usando IA hoje em dia? Todo ano, nos últimos 2 anos, o Harvard Business Review está fazendo esse estudo para entender como que a população está usando IA generativa. E se vocês lembrarem, quando o ChatGPT saiu, muita gente falava, nunca vamos usar isso para terapia, o psicólogo humano não pode ser substituído. E não está sendo substituído mesmo. Só que ainda é uma avenida muito legal para as pessoas se abrirem, refletirem sobre elas mesmas com uma entidade ali imparcial, que não vai te julgar, que vai tentar te direcionar. E esse é o caso de uso mais comum de IA generativa hoje em dia. O que mais que vem? Organizar sua própria vida, encontrar um propósito, aprender. E só aí entra geração de código, geração de ideias e assim por diante. Aí eu estava pensando, putz, o material está quase todo em português, né? Será que a generativa já está no ponto que ela consegue traduzir uma imagem desse nível de complexidade? A resposta é não, está meio ruim. Então se a gente for olhar aquilo lá, se vocês não olharem no ChatGPT, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir muito bem, ele vai cortar algumas coisas, ele vai alucinar ali, ó, colocou o mesmo título 2 vezes e tal, não faz sentido, não está conectando em lugar nenhum. Aqui está a fonte, depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, vocês conseguem explorar exatamente para que as pessoas estão usando em IA generativa. A generativa veio para ficar, vai mudar profundamente a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se organiza, a forma como a gente constrói ideias, a forma como a gente programa. E vocês, como profissionais, que querem sempre estar evoluindo, querem estar sempre na fronteira de produtividade, até para o seu próprio benefício mesmo. Você prefere ficar 12 horas do seu dia fazendo trabalho, que você poderia fazer em 6 com o auxílio da IA e aproveitar o resto da sua família, você descansar? Ninguém aqui quer isso, eu acredito, né? O uso da IA no dia a dia com esse propósito, ele começa da construção de hábito. Então, eu comentei com várias pessoas já que eu comecei a correr recentemente, mas eu sou uma pessoa extremamente sedentária, eu não gosto de fazer exercício físico. E no início para mim era horrível, todo dia parecia que eu estava subindo uma montanha e eu queria desistir, não queria ir adiante. E inicialmente vocês vão se sentir assim com a IA generativa também, não no sentido de que vai parecer que você está subindo uma montanha, mas de que, nem acho que vai me ajudar, nem acho que vai ser prático. Quando vocês sentirem esse gatilho, estou tendo um desafio mental, devo ou não utilizar a IA generativa, eu recomendo que vocês usem, sempre lembrem dela. E vocês vão ver que com o passar do tempo, assim como na corrida você desenvolve o hábito e aquilo se torna prazeroso, a troca com a IA, a co-construção com ela vai se tornar algo prazeroso também. E esse próprio diagrama aqui foi construído com a IA. Não gastei muito tempo, pensei na ideia, discuti ali um pouquinho com ela, falei, gera aí para mim algumas imagens mais minimalistas, eu quero esses elementos. Tá aqui. No passado, como que eu conseguiria fazer isso? Eu ia ter que desenhar mesmo, pagar alguém. E aí a gente começa a chegar no nível de profissionalismo um pouco maior das apresentações. E aí eu trouxe aqui na palestra como fazer melhor uso da IA na prática, no dia a dia. Vocês podem pensar assim, estamos em 2025 já, quase 3 anos que o ChatGPT saiu. Quem está fazendo o melhor uso da IA é aquela pessoa que tem um exército de agentes rodando no background, blá blá blá. Ninguém está conseguindo fazer isso de forma eficiente. O melhor uso da IA são coisas simples mesmo. Contextualizar bem. Quem você é? Eu sou o João, sou diretor de dados de IA da Conf, que tem a Neotrust, a After Sale. Eu quero
construir uma apresentação para ensinar sobre IA e nivelar IA dentro da empresa. Então, aqui os documentos, esse é a ideia do evento onde eu vou estar apresentando. Essas são as minhas ideias para essa apresentação. Vamos trocar. Experimenta sem medo. Vai lá com ela, mandou a primeira mensagem. Deu errado, cria um novo chat. Ignora aquilo. Fala com várias IAs em paralelo. Vocês ganham um subsídio de R$120 todo mês para pagar uma IA de interesse. Mas vocês ainda têm o Gemini Pro de graça. O que eu faço é, pago o chat GPT, mando um prompt nele, copio e colo no Gemini e vejo qual é a melhor resposta. Você está colando, hein? Não, exato. E quando eu digo falar com várias IAs em paralelo, é literalmente falar. Abre o microfone que nem eu fiz aqui. O próprio Gemini e o chat GPT, eles têm a funcionalidade de ditado, de voz para texto. A gente fala 4 vezes mais rápido que a gente digita. Tira a ideia da sua cabeça rápido, sabe? Escolher um modelo ideal também é bem importante. Hoje em dia existem basicamente 2 tipos de modelos. São modelos que não vão pensar e vão te retornar ali direto. É o ChatGPT 4o, é o Gemini Flash. E modelos que vão refletir antes de trazer. Você vai pensar, esse cara está me perguntando isso, ele deve estar querendo dizer aquilo, eu tenho esse conhecimento. É o A3, é o Gemini Pro. E use funcionalidades avançadas quando vocês acharem que for adequado. Quais são as principais funcionalidades avançadas? Voice Mode, Deep Research e Agent Mode. Ao invés de contar para vocês o que são essas funcionalidades, eu queria mostrar rapidamente. Eu acredito que a gente ainda tem tempo, né, Roberto? Tem. Não. Eu vou primeiro mostrar a funcionalidade de ditado. Construa um poema sobre a empresa Conf. Um poema sobre a empresa Conf. Beleza? Eu vou deixar aqui ele listar. Poema Conf. No coração do Brasil, suja Conf, farol vibrante, blá blá blá. Beleza. Não gostei. Eu queria, na verdade, um poema no estilo de Carlos Drummond de Andrade. Aí vocês podem pensar, nossa, por que o João está fazendo isso ao invés de criar um novo chat, né? Tem algumas coisas interessantes de você poder editar a mensagem que você acabou de mandar. Uma, ela reaproveita todo o contexto, então você não precisa redigitar as coisas. No meio do e-commerce tinha Conf no meio do e-commerce. Os dados caíram como chuva. E o que é mais legal aqui? Muito Se legal. eu falar assim, gostei, vocês vão ver aqui que o ChatGPT, quando você edita, ele faz uma parada bem legal, que é ele criou um ramo da minha conversa. Eu consigo escolher aqui, voltar para o meu nome inicial, onde eu não falei gostei. E aí eu vou estar falando com ele em paralelo sobre 2 conversas diferentes, com 2 conversas diferentes sobre o mesmo tema, ramificadas. E aí eu posso chegar aqui e ativar o modo voz e falar assim: oi, ChatGPT, está me ouvindo? Se tiver mais alguma coisa em que eu possa te ajudar, é só falar. Tem sim. Eu estou bem curioso para saber novidades do e-commerce e futuros eventos que eu deveria estar prestando atenção aqui no Brasil. Quando ele faz isso, ele está pesquisando na internet. Esse é o barulho de que ele realmente está fazendo uma busca. Sapinho não. O e-commerce no Brasil está sempre cheio de novidades. Em 2025, a inteligência artificial está super em alta para personalizar a experiência de compra. Além disso, tem vários eventos interessantes vindo por aí, como o Fórum E-Commerce Brasil, que vai acontecer no final de julho, em São Paulo, e o D2C Summit, que rola no fim de setembro. Vale a pena ficar de olho. Muito legal, né? Como é que a gente põe aí o AI Brasil Experience? Não, a pessoa está aqui dentro, pessoal. Eu não perguntei sobre o final do ano, Pedro. Eu podia trazer aqui. Mas vocês veem que eu usei o mesmo chat, abri aqui para conversar com ele. Poderia deixar essa conversa fluindo, sem necessariamente engajar com a plataforma. Poderia deixar no meu celular parado e bater um papo com ele no carro. Quero saber as notícias, quero entender mais sobre um assunto. É um parceiro mesmo de troca. E aí eu comentei aqui sobre 2 outros modos que são bem legais, que é o Deep Research, nada mais é do que fazer uma busca mais aprofundada sobre um tema qualquer. Quais temas são legais usando o Deep Research? Coisas básicas. Quero dar um presente para o Edmar, uma pessoa extremamente complicada de dar presente, porque ele gosta de coisas muito específicas.
esse é o Edmar, está aqui, faz uma busca na internet para mim de qual é o melhor presente para ele. Ele vai ficar buscando durante 10 minutos e me trazer várias sugestões baseadas no que eu expliquei do Edmar. Eu já fiz isso e deu super certo. Dei vários presentes bem legais usando essa funcionalidade. Planejar viagens também, planejar palestras. E aí eu queria mostrar rapidamente para vocês como eu usei esse modo para planejar essa palestra. Então eu cheguei, abri aqui o modo pesquisar, ou deep research, e mandei: sou diretor de dados IA, preciso fazer uma apresentação, eu quero dicas, blá blá blá, vai ser um evento presencial, 20 minutos de apresentação, e coloquei um esboço da estrutura que eu tinha feito. Várias anotações que eu tinha colocado. Ótima base, fez várias perguntas de follow-up, qual o perfil médio, você quer apresentar um tom mais inspirador ou técnico, eu respondi tudo, perfeito. Ficou 6 minutos pesquisando, fez 102 buscas, citou 11 fontes. Muito legal. Está aqui um pouco da estrutura do que poderia ser essa palestra. Ah, sabe o que é mais legal do que isso? Agora, dentro do ChatGPT, eu consigo exportar. Então eu consigo clicar aqui, baixar tanto em PDF quanto em Word. Quando eu baixo, vocês vão ver aqui a qualidade que fica o documento. Eu particularmente estou bem surpreso com o nível que dá para gerar hoje em dia, porque vem super estruturado e isso aqui tem muito valor no final das contas. Eu li e gostei bastante do que ele estava me sugerindo. E o que eu fiz? Fui no módulo Agente, foi lançado pela OpenAI sexta-feira da semana passada. Falei, vou testar esse módulo. Está aqui o PDF que foi gerado. Faça a apresentação de slides de escrita nesse PDF. E aí vocês vão ver o que acontece quando você pede isso para esse módulo, que tem para todos os usuários Plus que pagam. Então, ele está lendo meu PDF, literalmente, passando em tudo, e ele vai ditando aqui, ele tem um navegador. Aí ele fala, agora eu vou fazer pesquisa sobre ameaças de IA ao mercado de trabalho, desemprego massivo. E ele vai, e você consegue literalmente ver o agente interagindo, você consegue parar ele no meio e falar, não, vou assumir o controle aqui, eu quero seguir a pesquisa a partir daqui. E no final das contas, ele começa a montar a apresentação realmente, só que ele não vai mostrar isso, vai mostrar um tanto de texto, e por fim surge algo desse tipo. Nivelando o conhecimento de IA para todos, construindo uma cultura de IA na Conf. Eu não sugeri nada para eles do que ele deveria fazer. Vocês acabaram de ver, eu exportei o documento e ele construiu. Tá bom isso aqui? Se vocês mostrassem isso para alguém, vocês iam achar que tá bom? Não, tá horrível, é muito ruim, né? Só que qual é o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês que esse é o estado da arte de agentes hoje em dia. Esse é o melhor agente do mundo, em várias dimensões. E é isso que ele consegue construir. Então, por isso que eu falo com vocês, quando vocês estão parando para pensar de quem está usando IA da forma mais eficiente possível, a pessoa não tem como estar usando algo muito melhor que isso, que é o que o OpenAI está construindo. Mas, na prática, a apresentação não está de todo ruim. Ele pensou na estrutura de como as coisas deveriam estar construídas. Cria o hábito, experimente sem medo. Vocês viram isso escrito aí? Foi algo que tinha escrito eu mesmo, né, no texto antes. Mas ele ajudou a estruturar o visual. Isso vai ajudar a gente a construir apresentações com mais velocidade para o cliente. Tá? E é isso. Acabaram os demos. Vamos para o último slide. Penúltimo, na verdade. Cuidado com alucinações, que ele estava comentando. Francesco Vaz não foi ator da Malhação. Então, se a IA tivesse me falado isso, não é verdade. E dados desatualizados. Porque a forma como essas IAs são treinadas, elas têm o conhecimento congelado até certo momento. Elas leram toda a internet até janeiro de 2025. Então, naturalmente, para ela te trazer informações mais recentes, ela precisa buscar. Hoje em dia, alucinações têm sido cada vez menos comuns, porque elas têm acesso a ferramentas e buscam na internet, mas cobra a IA. Você ia falar, isso é verdade, o Brasil teve um PIB de tanto em 2024, você está incerto? Não, me cita a fonte, ele vai te trazer um número mais certeiro. E, inclusive, eu acabei não falando, né, o modelo reflexivo aqui, o A3 e o Gemini Pro, eles são muito bons exatamente para esses casos. Quando eu preciso de um número com precisão, algo que é uma conta matemática, algo que é uma análise mais profunda, esses são os modelos que vocês deveriam utilizar. Revise tudo, obviamente. Eu não vou simplesmente pegar ali minha resposta do Deep Research, minha apresentação, e falar, putz, está pronto, está aqui o slide, gente, vamos lá, essa é a apresentação que eu vou fazer hoje. Não é o caso. E adequa o seu estilo de escrita. O ChatGPT ele não consegue adequar muito bem, mesmo com o seu histórico.
Mas é importante que você ajuste, remova o travessão, que eu tinha falado. O Pedro maravilhosamente comentou que ele já está removendo, já tinha visto a apresentação antes. Não exponha dados sensíveis da Conf fora do Gemini, que nem eu comentei. Vai mandar o dado do cliente, vai mandar um dado do shopper, vai fazer uma análise mais profunda com dados sensíveis do mercado. Não faz isso no ChatGPT. Por mais que ele seja melhor em vários sentidos, a gente precisa manter isso dentro de um espaço com mais governança. E para finalizar, IA não é mágica. Se o resultado parece impossível, a IA está te falando que em 5 segundos ela pegou toda a base de dados do Brasil e fez uma análise, blá blá blá, e descobriu aquilo, provavelmente é mentira. E também não é mágica no sentido de ela não vai resolver todos os seus problemas. A partir do momento que ela resolver todos os seus problemas, provavelmente a gente está chegando próximo daquela fala ali do Elon Musk que acabou todos os trabalhos. Porque aí, qual é o sentido, né, do trabalho em si? Por último, eu coloquei um slide que a própria IA gerou. Porque apesar dele estar feio e não estar bem estruturado, eu achei legal que ela trouxe o motor de fechamento e o call to action. Que ela colocou, a IA não substitui, ela empodera. É exatamente essa a ideia. Usar ela como uma tecnologia, como assistente pessoal, 24 horas por dia, e construir esse hábito, vai aumentar a produtividade de vocês. E ela coloca aqui, reflita, quais as tarefas da sua rotina podem ser delegadas para a IA? É exatamente esse o objetivo que eu tenho com essa apresentação. Vocês verem que não é algo de outro mundo. Não precisa ter conhecimento profundo de tecnologia. Não precisa ter conhecimento de praticamente nada. Está na dúvida do que fazer, pergunta para ela mesmo. E aí ela deu uma filosofada aqui. Homem mais máquina maior que homem ou máquina. Ela eu escrevi isso, mas eu quis deixar para mostrar que é uma co-construção. Tem uma criatividade em algum nível aqui, pelo menos é o que eu acredito. Então, a competição com a IA e tal, mas aí o que a gente quer estimular é realmente a colaboração com a IA e sempre acho que lembrar da abundância que a IA traz, né? Por mais que tenha essa mentalidade de escassez, de acabar os recursos naturais e tudo mais, mas na prática o que a gente vê é o oposto, né? A gente vê, eu estava falando com a minha esposa essa semana, que a maioria das pessoas não ia ter condição de fazer uma terapia, sei lá, diária, por exemplo. Então a gente sabe que terapias são caras. Isso não quer dizer que o terapeuta agora é desnecessário, mas talvez a pessoa vai poder ir fazendo várias mini terapias ao longo da semana e até para chegar mais bem preparado, para conversar com o terapeuta, aproveitar melhor o tempo, mas já tirar uma série de dúvidas. Então isso, na verdade, você fala, pô, mas pagar $20 para IA é muito caro e tal. Mas quanto não paga na sessão de terapia? Então, e as duas coisas juntas, se você somar, agora você consegue fazer 10 terapias por mês, talvez 2 pagas com um psicólogo e 8 com a IA, e a soma de tudo isso ainda é muito mais barato do que você fazer 3 terapias, talvez, com uma pessoa. Então a gente tem que tentar falar mais disso para ser mais natural e a gente apresentar isso para os clientes. Então, a gente já vem começando a falar sobre isso em After para os clientes. Alguns já percebem os benefícios, outros não. Mas eu sei que muitos deles vão ter muito medo da substituição, deles perderem o emprego. Então a gente tem que saber explicar isso, a gente tem que saber explicar essa abundância. E aí uma das coisas que o pessoal tem falado muito, eu já tenho falado para os clientes também, é com relação a excesso de trabalho. Então hoje é muito raro você encontrar uma empresa, e acabamos de ver isso aqui mesmo na própria Conf, né? A Vanessa falou de ter pouca gente, o Thiago falou de ter pouca gente. Então essa é a realidade de todas as empresas e quase todos os setores. Então quando a gente tira trabalho manual de seres humanos e passa para IA, além de aumentar a satisfação das pessoas que estão trabalhando, porque ela vai fazer trabalhos mais intelectuais ou mais difíceis, a gente também gera, de novo, abundância, porque agora a gente tem capacidade para fazer outras coisas, que a IA não vai substituir ainda, e a gente pode ter empresas mais produtivas, mais competentes. Então, era só para falar muito desse viés de abundância, assim, tentar sempre falar de IA, não como, vai acabar com o emprego, vai trocar. Não, mas calma aí, você não tem mais nada para essas pessoas fazer, provavelmente você tem outras coisas que ainda a IA não dá para fazer e que você não está fazendo. Então, por isso que é abundância, né? Você criou algo novo, né? Você pegou um pedaço de uma torta, mas você não cortou a torta, né? Você pôs outra torta lá. Então, a gente está aumentando as capacidades e não só trocando. Então, era só esse ponto que eu queria falar. Valeu! Beijo! Perfeito, ótimo adendo. De sempre, tecnologia está gerando abundância. Só a gente vê toda a trajetória do ser humano como raça, como sociedade. Enfim, esse é um tema muito legal para a gente discutir. Eu, honestamente, sinceramente, gostaria que a gente discutisse mais. Essa tecnologia, que nem eu falei,
veio para ficar e vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia, de forma que a gente não consegue imaginar, e eu acho que a gente consegue também expandir essa fronteira. Como? Sentando para conversar. Ninguém sabe todos os casos de uso. Olha o poder que o indivíduo tem com a tecnologia. Então, vamos continuar conversando sobre isso. Mandem coisas legais que vocês verem lá no canal de Inteligência Artificial. Não é um canal só para quem conhece muito, só para quem está trabalhando diretamente com tecnologia, que a gente já falou aqui ao longo de toda a apresentação. Vamos lá, se a gente se posicionar assim como empresa, a gente vai estar na fronteira do que quer que a gente esteja fazendo, tá bom? Pessoal, super obrigado. Pô, é um momento bem importante aqui pra gente, pra todos nós aqui nessa transformação que a gente tem. Acho que o dia ontem foi maravilhoso, que vocês fizeram arte, vocês se encontraram, a gente se encontrou um com os outros, essa coisa do indivíduo, do coletivo, né? Das nossas vulnerabilidades, que as pessoas tiveram coragem de ir lá na frente e falar. E é sobre isso, e é esse propósito. Então, obrigado. E no 3, você grita aí, confia, com a energia, e a gente vai levar para o grande evento hoje à noite, tá bom? 3, 2, 1 e... Confia!